Com o colapso do Terceiro Reich, as atenções se voltaram para os homens que o lideravam. No entanto, por trás desses líderes estavam suas companheiras, que viviam em propriedades confiscadas e celebravam conquistas enquanto o continente enfrentava tempos sombrios. Agora, com a derrota iminente, não havia mais para onde escapar. Muitos desses líderes estavam mortos ou haviam sido capturados. O que veio a seguir foram momentos marcados por prisões, interrogatórios, decisões extremas e desestruturação completa. As últimas horas dessas mulheres refletiram o desfecho de um regime que havia perdido o controle. Na última semana de abril de 1945, Berlim estava mergulhada em um cenário de caos. O Exército Vermelho já havia avançado profundamente pela cidade. Explosões ocorriam a todo instante, e o céu permanecia coberto por fumaça. Vários bairros foram devastados. Água, energia e alimentos estavam em falta. Civis se protegiam em porões ou tentavam fugir, mas já não havia lugar realmente seguro. No coração de Berlim, abaixo dos jardins da antiga sede do governo, localizava-se o Führerbunker, um abrigo subterrâneo onde Adolf Hitler e seu grupo mais próximo buscavam proteção. Esse abrigo havia sido projetado para resistir a ataques aéreos, com paredes espessas e corredores estreitos. Era composto por pequenas salas e escritórios, mal iluminados. O ambiente era abafado e carregado pelo cheiro de cigarro. Todos sabiam que o fim estava próximo. Hitler permanecia nas áreas mais profundas do bunker e apresentava comportamento cada vez mais instável. Dormia muito pouco, reagia com irritação e recebia relatórios que deixavam claro o avanço irreversível da derrota. O clima entre os que ali estavam era de tensão permanente. Havia sussurros nos corredores e cada ruído vindo da superfície gerava apreensão. Em 29 de abril de 1945, Hitler oficializou sua união com Eva Braun em uma cerimônia íntima no próprio abrigo. Eva o acompanhava havia muitos anos, mas sempre de forma discreta durante o conflito. A cerimônia contou com poucas testemunhas, como Joseph Goebbels e Martin Bormann. Na mesma noite, Hitler redigiu seu testamento final. Recusou qualquer possibilidade de rendição, culpou oficiais por traições internas e declarou que não aceitaria ser capturado vivo. No dia seguinte, 30 de abril, ele e Eva recolheram-se ao escritório pessoal. Eva tomou uma cápsula de veneno. Hitler, por sua vez, tirou a própria vida. Os dois foram encontrados logo depois por membros de sua equipe. Conforme haviam solicitado, seus corpos foram embrulhados, levados até o jardim e cremados com combustível. As tropas soviéticas já estavam muito próximas e o ambiente era tomado por fumaça e tensão. Outras histórias igualmente marcantes aconteceram naquele período. Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, ministro da propaganda, também estava no abrigo. Ela havia chegado semanas antes com os 6 filhos do casal, com idades entre 4 e 12 anos. Magda era extremamente fiel ao pensamento de Hitler e acreditava que a vida, dali em diante, seria insustentável para ela e para seus filhos. Mesmo em meio ao cenário desolador, ela cuidava para que os filhos estivessem sempre bem vestidos e limpos. Tentava transmitir serenidade em meio ao medo. Alguns funcionários brincavam com as crianças, buscando oferecer algum alívio, embora todos entendessem a gravidade do momento. Na noite de 1º de maio de 1945, Magda e Joseph tomaram uma decisão drástica. Com a ajuda do médico pessoal de Hitler, Dr. Ludwig Stumpfegger, os filhos receberam calmantes. Depois que adormeceram, Magda usou cápsulas letais para interromper suas vidas de maneira silenciosa. As 6 crianças permaneceram deitadas, lado a lado, nos dormitórios do bunker. Mais tarde, naquela mesma noite, o casal dirigiu-se ao jardim. Joseph disparou contra a esposa e em seguida contra si mesmo. Seus corpos foram encontrados e cremados no mesmo local, onde no dia anterior estavam os restos de Hitler e Eva. Nesse momento, as tropas soviéticas já estavam se aproximando do local. Os ruídos de veículos militares e disparos estavam tão próximos que as paredes tremiam. Do lado de fora, a avenida principal, Wilhelmstrasse, estava tomada por destroços e veículos danificados.
Dentro do abrigo, os que restavam estavam isolados. Os telefones já não funcionavam e os rádios haviam sido silenciados. Os mantimentos se esgotavam. O ar se tornava pesado e difícil de respirar. Alguns cogitavam tentar escapar, outros apenas esperavam. Vários já haviam feito escolhas extremas. O abrigo, antes símbolo de segurança para a liderança nazista, havia se tornado um lugar sem esperança. Em 2 de maio, soldados soviéticos fincaram a bandeira no prédio do Reichstag, simbolizando oficialmente a queda de Berlim. A essa altura, a maioria dos membros mais próximos de Hitler já estava morta, em fuga ou havia sido capturada. À medida que a informação se espalhava, registros de mortes voluntárias e tentativas de fuga surgiram por toda a Alemanha. Não só entre os militares, mas também entre suas famílias. Lina Heydrich, por exemplo, viúva de Reinhard Heydrich, importante figura da SS assassinado em 1942 em Praga, vivia no sul da Alemanha. Desde então, recebia pensão estatal, morava em Freihantem e possuía conexões políticas significativas. Contudo, em maio de 1945, sua realidade mudou completamente. Temendo represárias por parte de grupos da resistência, Lina destruiu documentos, cartas e papéis ligados ao antigo trabalho do marido. Em vez de deixar o país, seguiu com os filhos para a ilha de Fernhern, ao norte, buscando abrigo e anonimato. Enquanto isso, na cidade de Kiel, a liderança naval alemã enfrentava seus últimos dias. Em 3 de maio de 1945, o general Hans-Georg von Friedberg, comandante da Marinha sob ordens do almirante Karl Dönitz, entregou formalmente as forças navais alemãs aos britânicos. Poucas horas após a rendição, sua esposa, cujo nome não consta em registros oficiais, encerrou sua própria vida. Os detalhes nunca foram confirmados, mas oficiais britânicos que estavam presentes relataram o fato. Ela não suportou a ideia de que tudo aquilo que conheciam havia chegado ao fim. 20 dias depois, em 23 de maio, o próprio Friedeburg tirou a própria vida ao saber que seria entregue aos investigadores de crimes de guerra dos aliados. Em Schiendal, uma cidade ao nordeste de Magdeburg, tropas americanas prenderam Margaret Speer, esposa de Albert Speer, que havia sido ministro de armamentos e produção de guerra de Hitler. Ela não sofreu agressões nem foi acusada formalmente, mas, devido ao papel central que seu marido desempenhou no governo nazista, sua prisão foi considerada significativa. As autoridades rapidamente a separaram dos filhos, revistaram sua residência e a conduziram a longas sessões de interrogatório. Queriam entender tudo o que ela poderia ter visto ou ouvido durante o trabalho do marido. Margaret manteve silêncio na maior parte do interrogatório. Ela não tirou a própria vida, mas sua vida mudou completamente a partir daquele momento. Em toda a Alemanha, cenas semelhantes se repetiram, em cidades como Demmin, Neustrelitz e em algumas regiões de Berlim, milhares de civis decidiram acabar com suas vidas. Só em Demmin, cerca de 900 pessoas, a maioria mulheres e crianças, faleceram em poucos dias. Algumas se afogaram no rio Peene, outras recorreram a veneno, facas ou até fogo. Nem todas eram integrantes de alto escalão do regime, mas muitas tinham alguma ligação com ele ou simplesmente temiam a chegada das tropas soviéticas. Rumores sobre violência, saques e ações de vingança cometidos pelo Exército Vermelho se espalharam rapidamente. Para muitas mulheres, o suicídio parecia ser a única saída. Entre as esposas de oficiais nazistas, o suicídio era visto não apenas como uma forma de evitar as punições, mas também como um ato de lealdade. Algumas acreditavam ter falhado com Hitler e o Reich. Outras apoiavam as ideias nazistas com tanta convicção que a vida sob a ocupação aliada parecia insuportável. Para elas, render-se era sinônimo de desonra. Enfrentar o julgamento representava vergonha pública. Estar ligada à elite nazista, mesmo que apenas como esposa, era suficiente para comprometer a vida e a reputação de alguém.
Em alguns casos, as esposas pediram aos maridos que as ajudassem a acabar com suas vidas. Em outros, agiam por conta própria. Em cidades onde a SS tinha forte presença, famílias inteiras se perderam juntas. No final da primeira semana de maio, a Alemanha se tornou um país marcado por valas comuns, não apenas por bombardeios ou combates, mas também pelo fim voluntário da vida de muitas pessoas. Cada túmulo guardava uma história diferente. Algumas eram sobre culpa, outras sobre medo, e outras sobre uma lealdade profunda a um governo que já não existia mais. Após a rendição oficial da Alemanha, em 8 de maio de 1945, a guerra na Europa terminou, mas a busca por justiça estava apenas começando. As potências aliadas lançaram uma ampla busca por ex-oficiais nazistas, membros da SS e suas famílias. Muitos dos altos membros já estavam mortos ou haviam se escondido. Porém, suas esposas, que muitas vezes viveram no conforto durante a guerra, ainda estavam na Europa. Muitas em casas isoladas, castelos ou até vilarejos nas montanhas. Os investigadores aliados acreditavam que essas mulheres poderiam ajudar a revelar detalhes ainda desconhecidos sobre o regime nazista. Algumas delas estavam profundamente envolvidas na sociedade nazista. Outras eram suspeitas de apoiar os maridos, esconder documentos ou se beneficiar de bens obtidos de forma ilícita. Mesmo que não tivessem cometido crimes diretamente, os aliados consideravam muitas dessas mulheres como testemunhas importantes. Uma das primeiras prisões foi a de Ilse Hess, esposa de Rudolf Hess, que havia sido vice de Hitler antes de voar para a Escócia em 1941 numa tentativa de negociar a paz. A missão não teve sucesso, e Rudolf Hess passou o restante da guerra como prisioneiro britânico. Ilse permaneceu na Alemanha, próxima aos círculos nazistas, participava de reuniões, apoiava instituições de caridade ligadas ao regime e mantinha correspondência com o marido na prisão. No final de maio de 1945, tropas americanas a localizaram no sul da Baviera e a prenderam. Embora não tenha sido formalmente acusada de crimes de guerra, os oficiais aliados acreditavam que ela continuava apoiando as ideias nazistas. Após ser liberada da prisão, Ilse Hess foi afastada da vida pública. Ela não podia possuir propriedades, publicar textos políticos ou discursar em eventos. Seus filhos também eram monitorados de perto. Em junho de 1945, soldados aliados capturaram Emmy Göring, esposa de Hermann Göring, no castelo de Fishhorn, nos Alpes austríacos. Emmy viveu em luxo durante a guerra. Vestia-se com as melhores roupas, participava de cerimônias ao lado de Hitler e morava em mansões decoradas com obras de arte e móveis valiosos. Após sua prisão, o marido se rendeu pouco depois e foi levado a julgamento em Nuremberg. Emmy foi encaminhada a um centro de detenção e separada da filha, Ada, por vários meses. Seus pertences foram confiscados. Pessoas que antes a respeitavam passaram a ignorá-la ou a associá-la ao regime nazista. Quando foi libertada em 1948, não era mais vista como símbolo de elegância, mas como parte de um período sombrio da história. Viveu o restante da vida discretamente em Munique, sob supervisão do governo, longe da riqueza que um dia desfrutou. Outra mulher presa foi Else von Greifenberg, esposa do general da SS, Karl Wolff. Seu marido trabalhava em estreita colaboração com Himmler e ajudava a gerenciar a comunicação entre Hitler e a SS. No início de 1945, Karl Wolff entrou em contato secreto com oficiais americanos na Suíça para facilitar a rendição das tropas alemãs no norte da Itália. Essas negociações faziam parte da Operação Sunrise, uma das primeiras tentativas de acordo entre nazistas e aliados. Por isso, os oficiais aliados acreditavam que Else poderia ter informações importantes. Ela foi presa em junho de 1945 e levada para um campo próximo a Munique. Durante o interrogatório, afirmou nunca ter se envolvido com política, dedicando-se apenas aos cuidados da casa.
No entanto, documentos posteriores mostraram que ela participou de diversos eventos da SS e mantinha relações próximas com outras esposas de altos oficiais nazistas. Embora não tenha sido formalmente acusada, ela não pôde retornar à sua antiga propriedade, e seus bens foram confiscados pelas forças de ocupação. Após a libertação do marido da prisão no início da década de 1950, ela se afastou da vida pública. Wolff evitou a pena máxima ao colaborar com os aliados durante a rendição das tropas alemãs na Itália. Tanto ele quanto Else levaram uma vida discreta na Baviera, longe da política e da atenção da mídia. Ela faleceu no começo da década de 1970, praticamente esquecida pelo público. No verão de 1945, os campos de detenção aliados estavam repletos de mulheres como elas. Esposas, irmãs e filhas de líderes nazistas. Essas mulheres vinham de diversas regiões da Alemanha e da Áustria. Algumas haviam vivido em bases militares, enquanto outras permaneceram em refúgios nas montanhas, como o Berghof, frequentado por Hitler. Muitas foram submetidas a longos interrogatórios para esclarecer o que haviam visto, ouvido ou se haviam ajudado a proteger pessoas ou documentos do regime. O Exército dos Estados Unidos estabeleceu grandes campos de internamento em lugares como Augsburg, Regensburg e Bad Nauheim, onde essas mulheres eram processadas. Os franceses mantinham prisioneiros em áreas como Metz e Strasbourg, e os britânicos usavam campos na Baixa Saxônia e no norte da Alemanha. As condições nesses campos eram rigorosas. As mulheres usavam roupas simples, tinham alimentação básica e seguiam regras militares. Algumas ficavam em isolamento, outras compartilhavam espaços com desconhecidos e tinham contato proibido com familiares. Nem todas estavam diretamente envolvidas em crimes, mas muitas desfrutaram dos benefícios da proximidade com o poder nazista. Muitas moravam em grandes casas confiscadas de famílias judias, com empregados que eram prisioneiros. Frequentavam concertos e bailes enquanto a guerra devastava a Europa. Agora, tudo isso havia acabado. Mesmo as que foram libertadas após alguns meses, enfrentavam restrições severas. Não podiam votar, lecionar ou trabalhar para o governo, e algumas eram impedidas de possuir terras ou administrar negócios. Muitas sequer podiam sair de suas regiões sem autorização. Eram monitoradas pela nova polícia alemã ou por oficiais aliados, e seus nomes constavam em listas negras. Antigos amigos se afastaram delas. Perderam suas casas, posições sociais e, em muitos casos, o convívio com os filhos. Para as esposas de líderes nazistas capturadas pelos soviéticos, as consequências eram muitas vezes duras e pessoais. O Exército Vermelho, que sofreu bastante durante a invasão alemã, chegou a Berlim e outras regiões sob controle nazista com muita revolta. Muitos soldados e comandantes não viam essas mulheres apenas como esposas de homens influentes, mas como representantes do sofrimento que o regime causou ao seu povo. Hedwig Rosenberg, esposa de Alfred Rosenberg, principal ideólogo do Partido Nazista e um dos responsáveis pelas políticas racistas, morava em Königsberg, na Prússia Oriental, quando o Exército Vermelho chegou. Ela foi capturada em maio de 1945 e levada para uma prisão soviética no leste, além da Polônia. Seu marido já havia sido detido pelas forças americanas. Mesmo assim, os soviéticos mantiveram vigilância rigorosa sobre ela. Ficou confinada em uma cela fria, com pouca alimentação e sem atendimento médico adequado por mais de 2 anos. Libertada em 1947, não tinha para onde voltar, pois Königsberg havia sido tomada pelos soviéticos e renomeada Kaliningrado. Em muitas cidades ocupadas pelos soviéticos, outras mulheres ligadas à liderança nazista enfrentaram humilhações públicas. Esposas, secretárias e parentes de oficiais da SS eram retiradas de suas casas e expostas nas ruas. Civis, muitos dos quais também haviam perdido tudo durante a guerra, participavam desses atos. Algumas mulheres tiveram seus cabelos raspados em público. Outras sofreram agressões físicas antes de serem entregues às autoridades soviéticas. Esses acontecimentos não faziam parte de ordens oficiais,
mas foram tolerados em várias regiões. Não havia espaço para compaixão. O sistema soviético não as tratava como prisioneiras de guerra, mas como inimigas, às vezes com maior ressentimento do que pelos próprios homens já falecidos. No caos do pós-guerra europeu, seus direitos foram frequentemente ignorados e muitos nem sequer foram registrados oficialmente. Durante os julgamentos de Nuremberg, imagens dos campos de concentração foram exibidas e depoimentos de vítimas revelaram as atrocidades cometidas. Porém, fora do tribunal, em locais próximos e sob vigilância, suas esposas vivenciavam um tipo diferente de julgamento. M, esposa de Hermann Göring, estava em uma casa segura não muito distante do tribunal. Era constantemente vigiada por guardas americanos e, apesar de pedir repetidamente para visitar o marido, nunca teve permissão para entrar na prisão. Às vezes caminhava próximo ao tribunal, vestindo roupas escuras e grandes óculos escuros para evitar ser reconhecida por jornalistas e civis. Ela escreveu várias cartas para Göring, mas a maioria foi censurada ou nunca entregue. Quando Göring foi condenado à morte em 1º de outubro de 1946, M não foi informada diretamente. Só soube depois que ele tomou cianeto na noite anterior à execução, marcada para 15 de outubro. Margaret, esposa de Heinrich Himmler, foi detida nas proximidades e interrogada diversas vezes durante os julgamentos. Embora seu marido tenha se suicidado em maio de 1945, os aliados a consideravam uma testemunha importante. Ela permaneceu em um centro de detenção sob o controle americano na região de Nuremberg. Mesmo diante das provas apresentadas no tribunal sobre os crimes da SS, manteve em declarações escritas que seu marido fora um homem bom e afirmou não ter conhecimento dos campos de concentração ou das execuções. Os investigadores tiveram dificuldades em acreditar em sua versão, considerando seus laços próximos com famílias da SS e os benefícios que recebeu durante a guerra. Depois de meses sob vigilância, ela foi liberada no início de 1946. Mas ameaças feitas por civis alemães e grupos contrários ao nazismo a obrigaram a mudar de nome e se afastar da vida pública. Evitava entrevistas e raramente aparecia em público. Os vizinhos quase nunca a viam nas ruas. Ela nunca reconheceu publicamente ter conhecimento dos crimes do marido e não fez declarações oficiais a esse respeito. Faleceu em 1967, sem obituário ou reconhecimento formal. Margaret Speer teve uma trajetória um pouco diferente. Seu marido foi um dos poucos réus no julgamento que admitiu culpa parcial, assumindo a responsabilidade moral pelo uso de trabalho forçado nas fábricas de armas. Após ser condenado a 20 anos na prisão de Spandau, Margaret recebeu autorização para encontrá-lo brevemente em uma área segura para visitantes. O encontro foi curto e formal, sem permissão para levar os filhos ou discutir assuntos políticos. Confirmada a sentença, ela voltou para casa, onde precisou criar os filhos sozinha, enfrentando o estigma constante de ser esposa de um dos conselheiros mais próximos de Hitler. Seus movimentos foram monitorados pelas autoridades alemãs durante vários anos após o julgamento, e viveu com recursos limitados. Após a libertação do marido em 1966, apoiou sua reintegração social. Albert escreveu vários livros depois disso, enquanto Margaret se manteve longe dos holofotes, evitando eventos públicos e entrevistas. Após a morte de Albert em 1981, ela continuou morando em Heidelberg, onde faleceu em 1987, lembrada apenas por familiares e alguns amigos próximos. Após o término dos principais julgamentos de Nuremberg em 1946, as esposas dos líderes nazistas enfrentaram uma nova e difícil realidade. A Alemanha estava dividida, suas cidades em ruínas, e a vida cotidiana era dura até mesmo para os cidadãos comuns. Para essas mulheres, ligadas à elite nazista, a situação era ainda mais complicada. Frequentemente rejeitadas pelos vizinhos, impedidas de trabalhar e tratadas com desconfiança, suas reputações as acompanhavam aonde quer que fossem. Os privilégios que tinham desapareceram e agora precisavam sobreviver em um país que tentava se afastar de seu passado.
Lina Heydrich, após se mudar para a ilha de Fehmarn, no norte da Alemanha, comprou uma casa de fazenda e abriu uma pequena pousada para se sustentar. Os moradores locais sabiam quem ela era, e muitos a evitavam. Seus filhos enfrentavam provocações e exclusão na escola. Lina continuou defendendo as ações do marido, afirmando que ele apenas cumpria ordens e era leal à Alemanha. Na década de 1950, deu entrevistas tentando reconstruir a imagem dele, insistindo que ele não era responsável pelo Holocausto, mesmo tendo ajudado a organizar a Conferência de Wannsee. Nas décadas de 1960 e 1970, concedeu diversas entrevistas, sem demonstrar arrependimento pelo papel do marido no Holocausto. Faleceu em 1985, ainda negando irregularidades. Emmy Goering voltou a Munique sem dinheiro, sem casa e com poucos amigos. Os aliados haviam confiscado os bens da família, incluindo obras de arte, joias e propriedades. No início dos anos 1950, tentou publicar suas memórias, mas enfrentou rejeição da maior parte das editoras. Era conhecida principalmente como a atriz nazista e carregava um estigma por onde passava. Vivendo modestamente em um pequeno apartamento, raramente aparecia em público e nunca concedeu entrevistas completas. Morreu em Munique em 8 de junho de 1973, sem funeral público. Ilse Hess teve uma postura bastante diferente. Permaneceu fiel à memória do marido e se envolveu ativamente em círculos de direita nacionalista. No início da década de 1950, passou a escrever para revistas nacionalistas defendendo Hitler e alegando que Rudolf havia tentado negociar a paz com a Grã-Bretanha. Ela acreditava que ele estava preso injustamente e exigiu sua libertação da prisão de Spandau. Apesar de proibida de participar de eventos políticos, continuou seus esforços até sua morte em 1995. Outras esposas enfrentaram dificuldades semelhantes: pobreza, rejeição e constante desconfiança. Algumas mudaram de nome, outras se afastaram para áreas rurais buscando privacidade. Nenhuma voltou a integrar a vida pública. Para aquelas ligadas à liderança nazista, a Alemanha do pós-guerra não oferecia caminhos para recomeços. Seus maridos haviam levado o país ao desastre, e elas carregaram sozinhas o peso desse legado. A maioria dos filhos optou por não seguir os passos da família, mudando de sobrenome ou até mesmo se mudando para o exterior, para os Estados Unidos, Canadá ou América do Sul, buscando escapar do passado. Alguns escreveram memórias ou deram entrevistas, mas a maioria preferiu o silêncio. O legado nazista marcou essas famílias para sempre, e muitos optaram por se desconectar completamente. No fim do século XX, quase todas as esposas dos líderes nazistas já haviam falecido, suas mortes quase sem registros. Nenhum monumento, homenagem ou compaixão foram dedicados a elas. Suas vidas começaram com poder e privilégio, mas terminaram em silêncio, esquecimento ou negação. Para a Alemanha, elas representavam um capítulo do qual todos preferiam se afastar e não reabrir.